Amém. Quero saudar a amada igreja na santa paz do Senhor, amém? Confesso para os irmãos, hoje essa semana, eu fiquei pregando na minha sala sozinha. Meu marido dizia assim, eu pensei que tu estava fazendo uma live. Eu digo, não, eu estou pregando aqui sozinha para mim mesma. E eu preparei, desde ontem eu estou pregando sozinha numa palavra. E hoje, durante a tarde, eu fiquei pregando sozinha de novo. Aí eu disse assim, eita, é essa palavra. Mas quando eu cheguei aqui, que eu olhei para o Gleiton, eu olhei para ele, Deus me deu outra palavra. Né? E a gente tem que fazer aquilo que o Senhor quer. Saí lá de casa pensando, eu vou arrasar com essa palavra. Aí o Senhor diz, vai não, tu vai pregar é o que eu quero. Como nós somos pequenos. E essa palavra eu preguei ela, já preguei ela um monte de vezes. O Espírito Santo de Deus, Ele sabe a maneira certa, como agir em nossas vidas, como falar aos nossos corações de maneira especial, como nos ensinar. E a cada pregação, por mais que ela venha a ser repetida, ela sempre se renova, ela sempre traz algo novo em nossas vidas. Eu quero desde já saudar a todos, né, que estão ouvindo essa palavra. Quero saudar meu pai, Domingos, um beijo no coração do meu pai, a minha mãe, Dona Gorete, ao meu esposo, o presbítero José Wagner. Quero saudar também meus filhos, meus 3 príncipes. E não deixando de saudar os obreiros dessa igreja, homens na qual lutam, batalham e amam essa obra. Todos em geral, louvado seja o nome do Senhor. E em especial ao meu pastor, pastor presidente, pastor Naum. E toda a sua família, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer aqui uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, verso de número 8. Que diz assim, eu vou começar do verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, eu posso falar sem nenhum tipo de orgulho nem soberba no meu coração, que eu tenho autoridade para falar acerca de arrependimento. Porque foi uma área que Deus, Ele me tratou. Foi uma área que Deus me ensinou o que é o verdadeiro e genuíno arrependimento. Deus, Ele permitiu eu passar por situações na qual me trouxeram dores, me trouxeram prejuízos familiares, financeiros, prejuízos na minha saúde, prejuízos na minha vida social, prejuízos no meu ministério. Deus permitiu eu passar situações terríveis, não porque Deus era ruim, não, porque as escolhas quem fez foi eu, as escolhas erradas quem fez foi eu. E Deus, Ele me deu o livre-arbítrio. E através das escolhas erradas que eu fiz na minha vida, me levaram a situações na qual me trouxeram muita dor e sofrimento. Muita dor e sofrimento. E essas dores e sofrimento, eu poderia culpar várias pessoas, como no começo. Eu tentava culpar fulano, cicrano, betano, botar a culpa em várias pessoas. Tentar botar a culpa, sabe, na liderança, nos meus familiares. Eu tentava de todas as maneiras justificar os meus erros, meus delitos e meus pecados. Mas quanto mais eu me voltava, quanto mais eu rodeava, mais eu caía em si, que o único problema das escolhas erradas, das decisões erradas, o único problema era eu.
Quem tinha cometido o pecado fui eu. Quem tinha feito a escolha errada fui eu. E eu comecei a analisar por diversas vezes. Quando eu estava para cair no erro e no pecado, Deus não enviava os profetas. Deus enviava pessoas para conversar comigo, para me aconselhar, para me alertar, para abrir meus olhos. Até pessoas que eu não conhecia. Mas o meu ego, meu superego estava tão grande que eu achava que Deus só falava comigo. Que só era do jeito que eu queria, da maneira que eu queria. Que Deus usa fulano que nada. Eu já orei, Deus já falou, já confirmou. Foi aí que veio o declínio na minha vida, em todas as áreas e sentidos. E o Senhor Deus, Ele, no meio ao sofrimento, Deus, Ele me ensinou, Ele gerou em mim um verdadeiro arrependimento. Mas eu quero te dizer aqui uma coisa: o arrependimento, ele vem não só no meio do sofrimento, não. Não é só no meio do sofrimento. Tem pessoas que geram arrependimento no coração delas através da reflexão. Ela refletir aquilo que ela fez e ela se arrepender verdadeiramente. Tem pessoas que se arrependem antes de fazer, ela refletir aquilo que ela está já preparado para fazer. Ela se arrepende e não pratica aquele pecado. E nesses dias de hoje, as lutas, a afronta que nós estamos passando, é porque a nossa nação, ela tem provocado a ira de Deus. Eu provoquei a ira de Deus para a minha vida. Por isso eu passei por muitas lutas. Por isso eu passei por muitas aflições. Por isso eu passei por grandes guerras interiores. Mas para que a ira de Deus viesse se afastar da minha vida, foi preciso um genuíno, verdadeiro arrependimento. Para a ira de Deus se afastar da nossa nação, é preciso que o Brasil, é preciso que Estreito, é preciso que o Maranhão se curve diante do Senhor em um verdadeiro arrependimento. É preciso ser gerado um arrependimento em nossos corações. É tempo de arrependimento. Muitos ficam publicando, muitos falam: cadê as curas? Cadê os profetas que curam? Cadê o profeta que Deus usa para curar? Tem tempo que é tempo de cura, mas tem tempo que é tempo de arrependimento. E o tempo agora é tempo de arrependimento. A palavra de Deus, ela fala: voltem para mim e eu voltarei para vós. Tem muitos esperando Jesus voltar do céu, sendo que nem ele voltou para Jesus e já quer que Jesus volte do céu. Volte para Jesus voltar para você, para quando ele voltar lá do céu, você subir juntamente com ele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu vejo aqui João Batista está falando com os saduceus. Ele está aqui batizando. E ele chama eles de raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista está falando com pessoas na qual são conhecedoras da palavra de Deus, mas elas não são pessoas na qual elas são pessoas arrependidas dos seus delitos e pecados. Por que eu afirmo isso? Porque João Batista está convidando ele para o batismo. Está chamando eles para se transformarem numa nova criatura. Aquelas pessoas foram até João Batista em busca de um batismo. O que é o batismo? É remissão de pecado, é arrependimento, é nascer de novo. O arrependimento, ele faz com que nós nascemos de novo e nos tornamos nova criatura. Arrependimento, ele é uma metanoia. Ela é uma mudança total de mente. Ela transforma nosso caráter, ela transforma nosso coração. O arrependimento transforma nossas atitudes. Quando João Batista fala aqui, produzir frutos dignos de arrependimento. Há uns 2 meses atrás eu ouvi uma pessoa pregando e citando essa palavra. Ela não pregou sobre isso. E eu fiquei curiosa para saber que fruto é esses do arrependimento. E aí eu lendo, estudando, é a mudança, é a transformação de caráter, é a metanoia que eu acabei de falar, é a mudança de pensamento, de atitude. João
João Batista ainda vai falar lá no livro de Lucas, citando João Batista, ele vai dizer que aquele que se arrepende, ele rouba, deixa de roubar, mente, deixa de mentir. É uma mudança, é uma transformação. Como é que eu posso dizer que estou arrependido, mas eu continuo praticando o mesmo pecado e dizendo que a carne é fraca? Eu vou provar para você na palavra que quem se arrepende verdadeiramente, ele pode cometer outros pecados, mas aquele na qual ele se arrependeu, ele nunca mais ele comete. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que produzir frutos de arrependimento. A nossa nação tem que se voltar para o Senhor. Eu tenho que me voltar para o Senhor. Você precisa se voltar para o Senhor, para que o Senhor venha se voltar para nós, quebrando todo o jugo de escravidão que Satanás tem colocado em nossas vidas, em nossas famílias, quebrando toda a opressão, toda a enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso que nós venhamos clamar a Deus. Eu quero falar aqui, um dos frutos do arrependimento, segundo a palavra de Deus, são vários. Eu marquei aqui alguns frutos do arrependimento, que fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 7. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Igreja, a palavra de Deus está aqui nos respaldando, que é o arrependimento nos traz salvação. O que vai nos livrar da ira, essa ira vindoura que João Batista está falando, que é o fogo do inferno. O que vai nos livrar do fogo do inferno é o arrependimento. O que vai nos livrar das calamidades, do juízo de Deus e nos garantir a salvação é o arrependimento. E a palavra de Deus cita aqui um fruto do arrependimento, a tristeza. O cristão, o homem, a mulher, que verdadeiramente está com seu coração arrependido, a sua alma contrita diante do Senhor, ele se entristece. Mas a tristeza, nós falamos aqui de duas tristezas: a tristeza da parte de Deus e a tristeza do mundo. A tristeza que vem da parte de Deus, ela gera o arrependimento. Você fica triste, comovido pelaquilo que você fez. Você chora, você pranteia, e é gerado em você o arrependimento que traz a salvação. Mas o arrependimento do mundo é emocionalismo. O arrependimento do mundo faz com que as pessoas coloquem uma corda no pescoço e se enforcam. Quantos estão se matando porque se arrependeram de algo que fez? Só que o arrependimento e a tristeza que foi gerada no coração deles vieram da parte de Satanás e não da parte do Espírito Santo de Deus. Porque o arrependimento vindo, a tristeza do Espírito Santo de Deus gera salvação. E o arrependimento, a tristeza vindo da parte de Satanás gera morte. Como acabamos de ler aqui, a tristeza do mundo opera morte. Aleluias. Quantas pessoas estão morrendo, pensando no coração delas que se arrependeram, mas na verdade elas estão com seus sentimentos frustrados, são frustrações, são emoções, e não foi gerado o verdadeiro arrependimento. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente, porque nunca foi gerado no coração delas um arrependimento genuíno e verdadeiro da parte de Deus. Estão dentro da igreja, praticam até coisas boas, mas estão mortas espiritualmente. Não tem arrependimento nos seus corações. Não se arrependem. O que tem de gente que ainda diz que eu sou crente, mas meu facão não é. Não está arrependido, não está convertido. Aleluias. A tristeza é um fruto do arrependimento. Aleluias. Mateus capítulo 26 vai dizer assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente.
Eu vejo aqui Deus operando arrependimento na vida de Pedro. A primeira coisa que aconteceu, ele chorou. Só chora quem está triste. Eu estou falando na situação de Pedro. O choro dele foi um choro de tristeza. Ele chorou amargamente. A tristeza, a amargura do arrependimento tomou de conta do coração dele. Um dos frutos do arrependimento é a amargura. Nós ficamos amargos por dentro. Não que nós ficamos amargos de tratar mal as pessoas, mas é a nossa luta, é a luta nossa, dentro de nós, do nosso interior. Era a luta que Pedro estava travando naquele meu momento. O grande arrependimento de ter negado Cristo, aquele na qual ele disse que faria qualquer coisa por ele. Agora Pedro negou ele por 3 vezes, se cumprindo a palavra que Jesus dissera a ele. Ele chorou. Ele se amargurou devido ao arrependimento que veio ao coração dele. Mas o arrependimento de Pedro foi um arrependimento da parte de Deus. Tanto que o ministério de Pedro decolou, foi adiante. Quando você se arrepende verdadeiramente diante de Deus, o seu ministério vai adiante. Enquanto você estiver embaraçado com as coisas desse mundo, cheio de trincheira, cheio de amargura, não perdoa, não se arrepende, o seu ministério não flui, não cresce. Você pode ser até grande para os homens, mas para Deus você é nada. Você pode até pregar para multidões, mas no céu você não entra se você não tiver um coração arrependido, contrito diante de Deus. O meu maior ministério é o ministério da salvação. Muitos estão batendo no peito, eu tenho o ministério da palavra, do louvor, do ensino, disso, aquilo outro, mas o ministério da salvação poucos têm obtido, porque não tem um coração contrito, arrependido diante do Senhor. Prega, canta, louva, mas nunca se arrependeu do gole de cerveja que bebeu na rua. Nunca chorou por causa da prostituição que praticou. Nunca se lamentou por causa da mentira que disse. Mas acha que está tudo bem. Estou pregando, está cantando, Deus está comigo. Meu amigo, tu vais saber a verdade no grande dia do juízo de Deus. Aí tu vais saber verdadeiramente, e todos vão saber também quem é e quem não é. Arrependimento gera salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Se Pedro tivesse feito igual Judas, ter se enforcado, o ministério dele não tinha crescido. Eu quero falar aqui de outro fruto do arrependimento. Diz assim a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 6. É um pouco longo. Então se lembrarão de mim o que de vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, porquanto me quebrantei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim por causa dos seus olhos, que andaram corrompendo após seus ídolos, e terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fizerem todas as suas abominações. Aqui Deus está falando de um povo que foi levado em cativeiro. Ele permitiu que muitos fossem mortos, mas ele guardou alguns que foram levados em cativeiro. E Deus aqui ele fala assim: porquanto quebrantei, por causa do seu coração corrompido. O Senhor Deus, ele açoitou aquele povo, porque o povo estava
com um coração corrompido. Corrompido aonde? Na idolatria. Eu vou citar a idolatria porque era a maior corrupção daquela época diante dos olhos de Deus. Era a idolatria. Estavam levantando altares e adorando todo tipo de deuses e se esquecendo do Deus de Israel, que abriu o mar vermelho, que tirou eles da escravidão, e estavam adorando a deuses que nada fala, que nada ouve, que nada faz. E o Senhor Deus, Ele não suporta a idolatria. E o coração desse povo estava corrompido. Mas o Senhor Deus vai dizer o quê? Que Ele vai trazer para esse povo. Permitiu que eles viessem viver. Permitiu que eles fossem levados a cativeiro. Permitiu que eles viessem ser livres. Mas Deus disse que ia quebrar eles de tal maneira que eles iriam se arrepender, de tal maneira que eles iam ter nojo dos seus pecados. Diz aqui a palavra, vou citar aqui novamente. Após seus ídolos e terão nojo de si mesmo. Irmão, eu não acredito numa pessoa que diz que se arrependeu do vício da bebida e não sai do boteco voltar a beber. Ela sente nojo, ela tem nojo do cheiro, ela tem nojo da bebida, ela tem nojo da droga, ela tem nojo da prostituição. A pessoa não gosta nem que alguém fale. Eu só falo dos meus pecados passados. Se Deus me disser assim, fala para alguém como testemunho para avivar a vida dela. Agora eu pegar o microfone e falar aqui, falo não, porque eu tenho nojo. Eu tenho nojo de mim mesmo, dos meus pecados que eu cometi contra Deus, contra a minha casa, contra meu corpo, contra meu ministério, contra a minha vida. E quem tem nojo, tem repulsa, não volta a fazer. Como é que eu me arrependi? Tenho nojo do que fiz e vira e mexe, estou lá na roda dos escarnecedores. Que arrependimento é esse, irmão? É um arrependimento falso, mentiroso, da parte de Satanás. Porque o verdadeiro arrependimento faz com que você tenha nojo. É Deus que gera isso no ser humano. Quando você se entrega para o Senhor e diz: Senhor, eu quero, Senhor, esse verdadeiro arrependimento. Porque eu sei, irmãos, tem coisa, igreja, que você endurece o coração de se arrepender. Tem coisas que nós endurecemos. E é onde nós temos que dizer: Senhor, gera arrependimento no meu coração. Senhor, eu não consigo me arrepender do que eu fiz, não. Gera arrependimento, gera arrependimento, gera arrependimento. Nós temos que pedir a Deus para gerar arrependimento a nossos corações. Por que é que nós estamos passando tamanha luta? Olha o nosso país, a situação que está passando. Porque o povo estava com o coração corrompido. O povo se corrompeu, blasfemaram, zombaram, se levantaram contra o nosso Deus, criticaram o nosso Senhor. Ninguém se levanta contra Deus para ficar por isso mesmo. Olha só o que Rabsaque fez. A mandado do rei da Síria. Rabsaque, ele foi até o rei até Zedequias, ameaçou eles, falou coisas horríveis, disse que eles iriam comer esterco, beber urina. Rabsaque falou que eles eram um povo fraco. Rabsaque falou que eles não tinham homem para batalha. Rabsaque falou: olha, se eu der para vocês 2.000 carroças, vocês não têm nem homem para batalhar, de tão fraco que vocês estão. Rabsaque amedrontou. E para terminar, ele disse assim: não vos engane com o Deus de vocês. A carta que ele mandou para Ezequias: não, Ezequias, não se engane com esse Deus, porque nós já destruímos nação tal, nação tal, nação tal. Já destruímos muitos altares, já destruímos todos os deuses. Não se engane com esse Deus. Tu vai quebrar a cara, Ezequias. E Ezequias foi orar. Ezequias foi prantear diante do Senhor Deus. E pegou a carta, foi até o templo, até a casa do Senhor. E lá ele orou, lá ele clamou, lá ele chorou. E no mesmo momento Deus manda uma promessa através do profeta Isaías para Ezequias, dizendo: não te preocupa, nenhuma flecha vai chegar até a tua cidade.
no dia a dia que queira nos levar para o pecado, a resposta para as afrontas é o silêncio, é a oração. Sabe o que é que Deus fez? Eu estou trazendo aqui para o dia de hoje, para a palavra arrependimento. Eu não quero fugir da palavra. O Senhor Deus mandou um único anjo. Olha só, irmãos, o quão terrível é você se levantar contra Deus. Deus mandou um único anjo e durante a noite ele matou 185.000 soldados. Hoje as pessoas dizem assim: meu Deus, tanta morte na China, tanta morte não sei aonde, tanta morte não sei aonde. Vamos colocar a mão na nossa consciência. As afrontas que foram feitas ao Senhor Deus, nós estamos debaixo do juízo de Deus. E para esse juízo cessar sobre as nossas vidas, a palavra é arrependimento. O rei da Assíria teve a oportunidade de se arrepender e de se transformar em um homem de Deus. Quando ele chegou naquele arraial, que ele viu aqueles 185 homens mortos, ao invés de ele se arrepender, ele voltou para Nínive. Logo após, ele estava no templo de Nimrod, adorando os deuses dele. E sabe o que aconteceu? Ele foi morto pela mão dos próprios filhos. Ninguém se levanta contra Deus para ficar por isso mesmo, para sair rindo e batendo palma depois. Ou se arrepende, ou se prostra diante do Senhor, ou vai provar da ira de Deus. O rei da Síria provou da ira de Deus, morreu nas mãos dos próprios filhos, porque ele não se converteu a Deus. Ele viu o grande milagre de Deus, aos olhos nus ele viu o milagre que Deus fez. Ele viu que o Deus de Ezequias era um Deus poderoso, mas ele não se prostrou para esse Deus. Aleluia. Quantos e quantos têm contemplado milagres, prodígios e maravilha de Deus, mas não se voltam para Deus. O coração está endurecido. Aleluias. E mais aqui na palavra do Senhor Deus, acerca do fruto do arrependimento. O arrependimento, ele gera fé. E dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Deus, ele me convida, ele te convida a se arrepender e crer nessa palavra. Crer no Evangelho de Cristo Jesus. Crer nas Sagradas Escrituras. O Senhor Deus, ele convida nós a acreditarmos que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela está se cumprindo em nossas vidas, em nossos dias. Nós não podemos fugir do que está acontecendo. É tempo de olharmos para os acontecimentos com olhar profético e não com olhar humano, porque se nós olharmos com olhar humano, nós vamos perder a esperança e vamos perder a fé. Mas se nós olharmos com olhar de fé, com olhar de esperança, crendo, acreditando que é o cumprimento do Evangelho, como Deus manda, olha para a minha palavra, crê em mim, olha para o Evangelho, se arrependam. Nós vamos viver um tempo na qual o Senhor Deus trará paz para a nossa vida, para a nossa alma. Aonde você está na sua casa, que Deus possa gerar o verdadeiro arrependimento no seu coração. É tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de nos arrependermos de nossos pecados, de nossas falhas. É tempo de chorarmos, de prantearmos. É tempo de levantar nossas mãos para o alto e confessar os nossos pecados diante do Senhor, sem procurar culpado e nem justificativa, mas dizer: Senhor, é eu. A terra seca sou eu. O problema sou eu. Quem causou o pecado fui eu. Me perdoa, Deus. O Senhor Deus, ele vai te aceitar de volta. É isso que ele quer. Ele quer que você se volte para ele, para ele se voltar inteiramente para ti. Só para concluir, eu quero animar teu coração. O arrependimento, ele traz frutos que eu falei aqui: tristeza, fé, salvação.
ele traz repulsa, nojo do pecado. Mas o arrependimento também traz consequências. Eu quero trazer só 2 consequências do arrependimento. Quando Manassés foi colocado em um tronco cheio de espinho, amarrado, ali foi gerado no coração dele um genuíno arrependimento. Ele fez uma oração ao Senhor com o coração contrito diante de Deus. O Senhor Deus ouviu a oração de Manassés. Deus tirou Manassés do cativeiro, porque Manassés tinha sido levado em cativeiro. Deus devolveu o trono a Manassés. Deus devolveu filhos e filhas a Manassés. Deus restaurou a vida de Manassés. Se você for procurar quem foi os piores reis que existiram, você vai ver na lista lá o primeiro nome, Manassés, porque ele foi terrível. Mas ele se arrependeu de seus pecados, de seus delitos, e Deus restaurou a vida dele. Então não deixa Satanás acusar teu coração, a tua mente, dizendo que não tem jeito, que não tem perdão, que o que tu fez é muito profundo, que o que tu fez foi muito grave. O Senhor Deus diz que te perdoa. Ele perdoou Manassés, que matou os próprios filhos. Ele te perdoa também. Aleluias. Outra consequência boa do arrependimento foi Nabucodonosor, quando ele reconheceu que não havia outro Deus. Ele estava jogado no mato, feito um animal selvagem, sendo castigado por Deus. Mas ali naquele lugar, quando ele declarou que não havia Deus como o Deus de Daniel, Deus restaurou a saúde mental de Nabucodonosor. Deus restaurou o trono. Deus restaurou a vida e a família. O arrependimento, ele gera restauração, ele gera restituição, ele gera uma nova vida em Cristo Jesus. Ele gera uma vida na qual, sem opressão, na qual você pode se deitar e se deleitar no Senhor verdadeiramente. Leva o teu coração ao arrependimento. Que a nossa nação possa se levantar em arrependimento de todas as coisas que nós falamos contra Deus, contra o Senhor, contra o Espírito Santo, contra Jesus, de toda idolatria, de toda infâmia, tudo aquilo que tem feito contra o nosso Senhor, de toda palavra que tem saído contra Deus. Que a nossa nação venha se curvar, venha se arrepender. Que os obreiros, os pastores, os levitas, os sacerdotes venham se arrepender verdadeiramente de seus pecados e fazer aquilo que é o seu papel diante da palavra de Deus, que é levar o coração do povo para o coração de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar aqui essa palavra e agradecer a Deus, em nome de Jesus, que seja gerado em nossas vidas esse arrependimento que traz frutos dignos, porque através desses frutos nós vamos mudar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação, e vamos ser pessoas bem melhores. Louvado seja